Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Mulheres Heroínas. Nesta sessão trago-vos uma heroína muito especial, porque foi a primeira mulher a ganhar um prémio Nobel, e a única mulher a ganhar 2 prémios Nobel. Chama-se ela Marie Curie, uma grande pioneira das ciências. Marie Curie ganhou o seu primeiro Nobel, o Nobel da Física, em 1903, juntamente com o seu marido, Pierre Curie, e com o cientista Henri Becquerel. O segundo prémio ganhou em 1911, Prémio Nobel da Química, e na cerimónia teve a oportunidade de discursar, o que não aconteceu no primeiro Nobel. Marie Curie nasceu a 7 de novembro de 1867 no Reino da Polónia, na Varsóvia, e veio a falecer de leucemia a 4 de julho de 1934 em França. Em França, porque entretanto Marie Curie naturalizou-se francesa. O início dos seus estudos foram feitos na sua terra natal, nomeadamente na Universidade Volante, uma universidade clandestina, mas que aceitava mulheres. Aos 24, vai para Paris, segue o exemplo da sua irmã mais velha e vai para Paris prosseguir os seus estudos. E é aqui que começam as suas primeiras investigações em laboratório. E é aqui também, em Paris, que conhece o seu futuro marido, melhor amigo e parceiro científico, Pierre Curie. Ela tinha um pequeno laboratório, mas esse laboratório não era o suficiente para prosseguir as suas pesquisas. E é neste encontro com Pierre que ela consegue ter as condições necessárias e que forma a sua parceria com o seu próprio marido, porque entretanto apaixonam-se. Eu sugiro que vejam o filme Radioativo, se ainda não viram, claro. É um filme que prima pela sua qualidade, não só de interpretações, mas toda a história está muito bem escrita e nós emocionamos-nos de facto a ver, por todo o enquadramento histórico, por todas as experiências que eles passaram e pela influência que as descobertas de ambos tiveram na sociedade. Que foi muita. Como nós já vamos ver, foi muita de facto. Marie Curie, segundo o filme, porque não a conhecemos pessoalmente, mas segundo consta e segundo a abordagem do filme, e acredito que assim o seja, tinha um caráter muito forte, uma personalidade muito determinada e até um pouco não domesticada, no sentido de uma rebeldia natural. Portanto, ela acreditava muito em si, nos seus projetos, era determinada, era persistente e não interessava se estava a falar com a academia, com a comunidade científica masculina. Isso não interessava porque ela tinha um propósito e, nesse sentido, fixava-se ao seu propósito e não desistia. E ainda bem que não o fez, que não desistiu. Quando conhece Pierre Curie, ele torna-se um pouco o seu porto seguro, porque Pierre tem um pequeno laboratório, não com as dimensões tão grandes quanto as necessárias para as pesquisas, mas numa fase inicial serve perfeitamente. E tem também um material, portanto tem um equipamento que resulta das suas próprias criações, das criações de Pierre, com cristais, e ela, para as suas pesquisas, precisa também desse equipamento. Então nasce assim a parceria científica, mas nasce também assim a parceria amorosa. Portanto, eles apaixonam-se e os dois aprofundam as suas investigações, que começam a ser aplaudidas e apoiadas. E essas investigações são muito, não é propriamente a palavra estimulada, mas são sugeridas aqui pelo, incentivadas, esta é a palavra correta, incentivadas pelo cientista Henri Becquerel.
Este cientista, portanto, já tinha descoberto as radiações provenientes do urânio. Portanto, já tinham sido descobertas essas radiações por este cientista e incentiva os dois a descobrirem melhor estas radiações. E então, em que material é que eles vão pegar? Eu vou-vos mostrar aqui primeiro Marie Curie. Marie Curie. E eles vão pegar num material que se chama pechblenda. Pechblenda. E é este material que aqui está. E vão começar a trabalhar neste material, que era amplamente mais radioativo do que o urânio. A pechblenda era muito mais radioativa do que o urânio. E eles começam a trabalhar neste material. E é deste material que descobrem dois elementos. Portanto, estas são as grandes descobertas que eles fizeram. Dois elementos. Um deles, o rádio, e o outro, o polónio. Ambos estes elementos, que constituem a tabela periódica dos elementos, são altamente radioativos. Na altura, eles não tinham bem a noção dos perigos e da toxicidade associada à radioatividade. Portanto, eles descobrem os dois elementos, percebem a energia, a quantidade de energia que é solta, que é muito superior ao urânio. A comunidade científica fica toda entusiasmada com estas descobertas e eles continuam a fazê-las. Portanto, é-lhes dado um laboratório muito maior e trabalham com cerca de 8 toneladas deste material. Agora reparem, eles trabalhavam, quer dizer, não tinham máscaras, não tinham equipamento protetor, estavam sempre a ser sujeitos à toxicidade deste elemento, destes dois elementos. E eu vou-vos mostrar então a tabela periódica. Nós temos aqui o urânio, portanto o urânio está aqui representado, e depois temos aqui o rádio, portanto, que eles descobriram, e o polónio. O polónio PO. Portanto, rádio Ra, urânio U e polónio PO. Polónio, porquê o nome polónio? Porque Marie Curie era do reino da Polónia. E, portanto, daí a inspiração para o nome. Daí a inspiração para o nome deste elemento. Com as descobertas científicas começaram a aparecer imensos jornais, imensas notícias e de repente, naquela fase que ninguém sabia muito bem as características da radiação, várias experiências como fósforos de rádio eram vendidos, eram criados. E há sempre uma questão moral e por acaso nesse filme da radioatividade é extremamente bem abordada. Há sempre a questão ética de o que é que implica estas descobertas. O que é que implica, que implicâncias têm ao nível da saúde e não só. E não só, porque nós sabemos nos dias atuais, não é? O que é que as experiências da bomba atómica, o que é que essas experiências originaram ao nível do sofrimento da humanidade. Portanto, quando não se tem o conhecimento total, ou quando se age de má intenção, os resultados são desastrosos. E eles nessa fase não tinham bem essa noção. Portanto, ela vai sendo progressiva à medida que vão lidando com os elementos. O casal Curie, Marie e Pierre, não patentearam as suas descobertas. Portanto, quiseram que elas ficassem disponíveis para estudos científicos. Quiseram que a comunidade científica pudesse investigar profundamente o que é que poderiam causar. E a Madame Curie dormia inclusivamente com um fresquinho de rádio, que era muito efervescente, era muito luminoso. Um fresquinho de rádio consigo. Ela dormia. Portanto, nós vemos aqui uma certa inocência sobre os malefícios das suas próprias descobertas. Certo? Então, os laboratórios tornaram-se maiores, eles continuaram as suas investigações acerca destes dois elementos e que depois lhes deram os prémios, os referidos prémios Nobel, mas entretanto tiveram duas filhas. Portanto, tiveram duas filhas
e Marie Curie passou as gravidezes no laboratório. Portanto, aqui se vê, mais uma vez, a falta de conhecimento sobre os perigos associados. Portanto, gravidíssima, ela continuava as suas experiências no laboratório. Pierre Curie já não teve tanta sorte, digamos, ao nível de como a sua saúde se iria aguentar, por assim dizer, com aquela toxicidade toda. Marie Curie veio mais tarde a falecer aos 66 anos de leucemia e acredita-se que originada das suas experiências, mas Pierre já estava numa fase muito avançada de debilidade física, portanto tinha uma tosse muito persistente e chegou mesmo já a cuspir sangue. E numa das cenas do filme Radioativo, nós vemos na cerimónia, no discurso de cerimónia da entrega do primeiro Nobel, do Nobel da Física, o Pierre foi sozinho, Marie ficou em casa débil porque teve um parto muito complicado e Pierre já está numa fase muito avançada em relação à sua saúde. Mas não faleceu de doença. Pierre Curie teve uma morte muito trágica. Acontece que foi atropelado por uma carruagem e pelos cavalos. Em Paris, portanto, numa rua a atravessar a estrada, foi atropelado e, segundo consta, ficou inclusivamente com o cérebro despedaçado. Portanto, é uma morte muito trágica e que acaba por nos comover, porque um casal brilhante e de repente a vida sumiu-se num acidente. E Marie Curie ficou naturalmente destroçada. Aliás, ela depois atravessa um período ali conturbado do ponto de vista emocional, até se envolveu com o assistente de laboratório, e isso causou uma grande polémica, porque o assistente de laboratório era casado e a sua esposa tinha muita influência nos jornais, portanto, o que denegriu imenso a imagem de Marie Curie e que levou até a alguns movimentos xenófobos. Portanto, Marie Curie, nesta fase, emocionalmente, vagueou um pouco porque acredito que procurasse aquela parceria e aquele amor que tanta força lhe davam para as suas próprias descobertas, que continuou a fazer, a dedicar-se no laboratório. Pierre, entretanto, já era professor de Física Geral na Sorbonne, antes de vir a falecer. E então Marie Curie foi convidada para substituí-lo após a sua morte e tornou-se a primeira professora de Física Geral na Sorbonne. E era muito dedicada, no sentido em que as suas aulas não eram apenas teóricas, mas levava também os seus alunos para laboratório, para que tivessem contacto com as experiências, e diz que também criava parte do seu material didático. Marie Curie pensa, durante toda a sua vida, ao lidar com as suas descobertas, pensa muito sobre a questão ética. Nós percebemos que o facto de não patentear a teoria da radioatividade, os dois elementos, o rádio e o polónio descobertos, estão relacionados precisamente com esse princípio ético de servir a humanidade, servir a comunidade científica. E, de facto, essa questão vai se apresentar mais à frente, porque ela atravessa a Primeira Guerra. Ela atravessa a Primeira Guerra Mundial. Como vos disse, ela teve duas filhas, ela e Pierre tiveram duas filhas, e a primogênita, a Irene, teve a oportunidade de estudar, portanto foi criada uma espécie de escola para os filhos dos cientistas e teve a oportunidade de ter uma educação privilegiada, para além do seu talento natural, para as matemáticas, para as físicas, que a mãe percebeu logo. E nessa educação, portanto, dessa educação resulta também um espírito inovador. E vemos que a família Curie é uma grande família premiada.
premiada com prémios Nobel, porque também Irene Curie ganhou um prémio Nobel, juntamente com o seu marido, Joliot, também um cientista, portanto os dois. E aqui o prémio foi pela descoberta, criação da radioatividade artificial. E aqui já estou a desvendar um bocadinho as consequências positivas das descobertas científicas do casal Curie. Durante esta fase, nós estamos na Primeira Guerra Mundial, portanto, Irene já tem uma certa idade, a filha Eva seguiu outro caminho, portanto, foi pianista, escritora, jornalista, também muito talentosa, não foi premiada, mas também extremamente talentosa, e inclusivamente foi ela que escreveu a biografia da família. Mas estava-vos a dizer, estamos na Primeira Guerra Mundial e Irene junta-se à mãe e quer mostrar à mãe um ponto muito sensível. Muito sensível. E não é fácil mostrá-lo. Ela quer que a mãe vá ao hospital. Ora, e no filme Radioatividade isso é muito bem mostrado, Marie Curie não tem uma boa ligação com hospitais, até porque a sua própria mãe morreu muito cedo num hospital e então existe ali um certo trauma emocional que ela não consegue ultrapassar. Mas mesmo assim vai ali até às portas do hospital e é confrontada com, digamos, uma imagem que a filha lhe quer mostrar, que é a de vários soldados amputados. E porquê amputados? Sem uma perna inteira, sem uma parte da perna do joelho para baixo, sem um pé, sem um braço. Na altura eles eram amputados porque não se sabia realmente qual era a profundidade da ferida. Então, um simples entorse que um soldado tivesse levava à amputação. Ora, isto choca profundamente Marie Curie, naturalmente, como nos choca a nós saber que alguém pode torcer um pé e perder o pé. E era isto que estava a acontecer na Primeira Guerra Mundial. Ela fica chocada e junta-se com a filha. E criam os primeiros equipamentos rudimentares de raio-x. Portanto, este é um dos grandes benefícios das suas descobertas, como sabemos. De raio-x para poder ver, para poderem percepcionar qual o nível de gravidade do ferimento. Porque, possivelmente, a maior parte daqueles ferimentos não era necessário recorrer à amputação. Mas ela precisa de ambulâncias com esse equipamento para poder estar no terreno, juntamente com a sua filha, enquanto duas enfermeiras prontas ali para ajudar os soldados feridos no combate. Ela precisa de dinheiro e de apoio para as ambulâncias. E então vai falar com o Ministro da Guerra. E no filme Radioatividade, essa cena é muito forte. Por isso é que vos aconselho vivamente a ver. Não vos vou contar tudo o que está no filme, claro, mas esta parte é deliciosa, porque ela, entretanto, já tinha ganho os 2 prémios, e então leva as 2 medalhas de ouro maciço e dirige-se ao Ministro da Guerra e diz: se não tiverem dinheiro, eu tenho aqui as minhas 2 medalhas de ouro maciças, mas eu quero essas ambulâncias. E, portanto, nós vemos aqui um caráter determinado, forte nas pesquisas, mas também no seu propósito de vida, no sentido de utilidade. Eu descobri isto e isto não há de ser apenas uma descoberta ao nível científico e ainda por cima associada a coisas que poderão ser maléficas, a malefícios para a saúde. Não, eu quero que isto seja útil para a humanidade, para o alívio do seu sofrimento. E de facto sabemos que ao nível da medicina os raios-x foram fundamentais, e aqui na Primeira Guerra Mundial também, porque ela teve direito, ela e a sua filha Irene tiveram direito às ambulâncias e estiveram lá para que os soldados não fossem inutilmente amputados e as suas vidas
desequilibradas a um tal ponto que não pudessem fazer nada no futuro. E isto é um propósito maior. Um propósito maior. Nós sabemos todas as descobertas relacionadas com radioatividade, excesso de energia, fissão nuclear, originaram catástrofes. E originam. E então aqui temos a consciência de uma mulher, de duas mulheres, a dizer não, vamos aplicar isto de forma positiva. E isto é uma consciência altamente elevada que nos deve inspirar a todos. Por isso é que ela também é uma mulher heroína, não só pelas suas descobertas, mas pela forma como quis aplicá-las. De facto, o que acontece, e depois a sua filha Eve mostra isso na biografia, o pai faleceu novo de acidente, mas também com uma saúde muito debilitada, e Marie Curie falece aos 60 anos, vítima de leucemia, e também Irene Curie falece aos 58 anos, também muito nova, também vítima de leucemia. Crê-se que foi por causa de uma explosão no seu próprio laboratório. E então apanhou radioatividade a mais, mesmo com antibióticos não conseguiu sobreviver ao azar, digamos assim, e à exposição prolongada. À exposição prolongada a tanta toxicidade, a tanta radioatividade. Eu agora vou-vos mostrar aqui uma fotografia. Como vemos aqui, Marie Curie, a única mulher entre a comunidade científica. Espero que estejam a conseguir ver bem a fotografia. E também Irene. Irene, por acaso não tenho aqui a fotografia, peço desculpa. É Marie Curie. Portanto, como vos estava a dizer, esta mulher heroína traz consigo também as suas filhas heroínas, o seu marido também um herói. E esta mulher que se distinguiu pelas suas descobertas, distingue-se então pelo seu caráter. Porque tudo aquilo que nós fazemos tem uma repercussão no mundo. E quanto maior as nossas descobertas, maiores as consequências. E aqui está um exemplo. Um exemplo de alguém que no final da sua vida pensou, mas não pensou só, fez. E durante a Primeira Guerra ajudou aqueles soldados e deixou um legado enorme para a medicina. Portanto, o nosso muito obrigado a Marie Curie, Pierre Curie, Irene Curie e todos os cientistas que dedicam as suas descobertas para a melhoria da sociedade e da humanidade. Apresentei-vos assim Marie Curie. Vejam, se puderem, radioatividade. Vemos vários pormenores contados, tanto do seu percurso enquanto pesquisadora, não tanto da sua vida enquanto antes de Paris, mas vemos de Paris para a frente, vemos a sua relação com Pierre, as suas descobertas, as suas lutas e a sua imposição, digamos assim, enquanto mulher numa comunidade predominantemente masculina científica. E vemos também particularidades do gênio de cada um. Aconselho-vos vivamente e um muito obrigada e continuem-nos a acompanhar em Mulheres Heroínas e Mitos e Lendas, que, atenção, estamos a finalizar mesmo o Egito e vamos começar com a Grécia. Muito obrigada e tudo de bom!